E no vídeo de hoje vamos falar sobre Jair, que foi vendido praticamente de graça para o Botafogo e agora o Santos cogita em trazer Eduardo Bauerman. E olha lá, hein? Torcedor esquece, né? Memória curta. Jair que está de passagem e aliás fez uma bela partida no jogo contra o PSG, no qual o Botafogo venceu por 1-0 graças à sua dupla de zaga, hein? Barbosa e Jair foram 100%, tanto na jogada aérea, tanto nas jogadas via rasteiras, né? Isso fez com que o Santos ligasse o alerta, hein? Que negócio foi esse, hein? E aí, será que recebeu? Vamos falar também sobre as Sereias da Vila que venceram por 2-1 de virada no estádio do Jabaquara. E também o Ilharão chegou. Quem mais pode chegar junto nessa nova leva de contratação do nosso executivo Alexandre Matos? Olá, sejam bem-vindos! Para você que não me conhece, sou o Júlio Paladino e o papo aqui é de Santista para Santista. Epa! Peço desde já para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like e vamos atingir a nossa meta de 10 mil inscritos. Vamos começar o vídeo falando do Santos, das Sereias da Vila que vinham de vitória no Sub-20 do Corinthians e agora voltaram a vencer, dessa vez de virada, 2-1 no estádio do Jabaquara, a equipe do Criciúma que saiu na frente ainda no primeiro tempo. O Santos reagiu e no segundo tempo, nos acréscimos, conseguiu marcar o gol que deu a vitória para as Sereias da Vila, que acaba se juntando aí ao Corinthians na primeira posição, devido aos critérios do saldo de gols, ele acaba virando o segundo. Mas nesta competição, onde os dois primeiros de cada chave são 4 grupos de 4, os dois primeiros se classificam. O próximo jogo é exatamente contra o Corinthians. E o Santos tem aí 3 novidades, hein? Jogadoras que foram convocadas pela seleção sub-20 da categoria. Isso é bom para o Santos, bom para as jogadoras, mas o Santos que terá um confronto contra o Corinthians e ali será no dia 3 de julho, pode sofrer com esses desfalques. As jogadoras convocadas para a seleção brasileira foram a Leandra, a nossa defensora. O Santos também vai contar, né? Pode perder, aliás, a Evelyn Bonifácio, que é uma meio-campista muito marcadora, ali faz um papel de primeiro volante, né? E a Samara também, ela ficará de fora do Santos. Isso, se tudo der certo, pode estar defendendo a seleção brasileira e não deve contar, né? O Santos não deve contar com essa jogadora no dia 3 de julho para o confronto contra o Corinthians. Então o Santos venceu bem o Criciúma por 2-1 de virada, até começou a apertar mais no finalzinho, fez o gol da virada e podia ter aumentado, mas deu para ir encostar na equipe do Corinthians, que é o atual, né, líder do momento, dividindo com o Santos, critério de gols próprio, o Santos fica em segundo, mas o Santos tem um confronto direto e pode segurar a liderança, ok? Vamos falar agora sobre o Ilharão. Quem mais chega, hein? Vamos lá, olha só. Vamos ver o que está acontecendo com o time do Santos, né? Peixe deve fechar com o Ilharão e Igor Vinícius e focar esforços na zaga e na ponta esquerda. Aí já começa a ver aí que o Santos já vai até na ponta esquerda, um jogador ali que possa fazer uma sombra para o Guilherme. Essa notícia foi dada pelo GE por Ana Canhedo, ok? O Santos deve voltar as suas atenções para reforços na zaga e na ponta esquerda do seu ataque. Depois de encaminhar acertos com o volante Ilharão e o lateral direito Igor Vinícius, a ideia é ter um elenco reforçado já no retorno das férias, no final do mês de junho. Arão e Igor chegam para suprir carências que já eram detectadas antes da janela de transferências abrir. Na lateral, o entendimento é que nenhuma das opções do técnico funcionou bem durante o primeiro semestre. Aderlan, JP Sherman e Léo Godoy fecharam em baixa antes das férias. Godoy foi negociado pelo Atlético Paranaense com o Independiente da Argentina e já deixou o plantel, assim como o Igor Vinícius, que é uma peça de reposição a ele. O lateral está no São Paulo, mas em vias de fechar um acordo para vestir a camisa do Peixe e o rival reformular também o seu elenco. É o seguinte, né? Ele que vem fazer exames médicos, tanto ele quanto o Ilharão, se aprovado forem nos exames médicos, aí sim
vamos assinar um contrato com o time do Santos, ok? Meus amigos, e o nosso sistema defensivo, hein? Já parou para se dar conta que tínhamos um zagueiro, tanto criticar, não cuidamos dele, e mesmo assim ele resistindo a ficar, queríamos que ele fosse vendido, e contra gosto, ele acabou saindo do Botafogo, e acabou jogando o Mundial de Clubes e sendo um dos melhores em campo pela segunda vez, tá? Lembrando, o melhor em campo no jogo contra o PSG foi o Igor Jesus pela autoria do gol, mas o sistema defensivo Danilo Barbosa e Jair foram muito bem e muito eficientes. Vencendo bolas aéreas e bolas também na parte baixa, os dois mostram que tem um entrosamento. E o jovem Jair, ele fez um gol na estreia do Botafogo e marcou muito bem o sistema de ataque do PSG. Tá aqui, ó. O menino Jair foi mal vendido pelo Santos ou não, rapaziada? Ele que será vendido, né? Que já foi vendido para o Nottingham Forest. E assim que terminar o Campeonato Mundial, deve seguir viagem. Infelizmente, tivemos que nos despedir de um jogador e parece que tem gente querendo a volta do Eduardo Bauerman. Muita gente... Aí eu falo para vocês, eu acho que o povo brasileiro, ele não bate bem. O povo brasileiro acho que tem alguma coisa que não faz com que ele pense direito. Aliás, os torcedores parece que às vezes são emocionados e não racionais. Vocês querem de volta e cogitam aí, a grande, né? Não vou falar que a grande maioria, mas vou falar o grande número de torcedores do Santos cogitaram em falar do nome do Eduardo Bauerman, que tomou o cartão amarelo prejudicando o time do Santos. Ah, mas ele pediu desculpa, não interessa, a fé ou a má fé é a que vale. Se o jogador se vendeu para prejudicar ou para se beneficiar, tá? Independentemente de o Santos ser prejudicado ou não, ele pensou nele mesmo, em si próprio. Então, que sirva como... Ah, mas tem muita gente que fala, mas é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não foi penalizado, o Bruno Henrique não foi julgado, o Bruno Henrique merece a segunda chance, o Gabigol merece a segunda chance, o Eduardo Bauerman já merece. Aliás, o Eduardo Bauerman já foi punido, foi branda. Jogadores como esses mereciam ser, mas, olha, banido, é uma palavra muito forte, banido do futebol. Jogadores como Iofalen, Bruno Henrique, jogadores como Bauerman, Aleph Manga e outros, todos os jogadores que estiverem envolvidos devem e deveriam ser banidos do esporte. Se pensamos no fair play, no jogo limpo, no jogo justo, as medidas também devem ser justas para que possa servir de exemplo para os outros. É isso aí. Esse foi o nosso vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like para cima dele, Santos. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu.